Boa noite, bem-vindos a mais um programa Palavra Franca, ao vivo, diretamente dos nossos estúdios aqui em Valparaíso, para o Goiás, para o Brasil e para o mundo, com um breve pensamento de hoje. Gente, o Brasil realmente não é para amadores. Diante de um que eu posso chamar, eu não vou nem dizer que é escândalo, mas diante de uma matéria no mínimo interessante, aonde conseguimos bater o recorde. O Brasil, pela primeira vez na história, conseguiu perder 2 presos, né, gente? De uma penitenciária federal que dizem, abre aspas, ser de segurança máxima. E aí não bastasse a notícia de que 2 presidiários fugiram de um presídio federal de segurança máxima, aguardamos o ministro atual da pasta, responsável pela nossa segurança, ex-ministro da Suprema Corte, com todo respeito. Aí ele diz, abre aspas, gente, os meninos fugiram porque estamos em época de carnaval. Olê, olá, olê, olá. Acredite se você quiser. Programa Palavra Franca. Gente, meu boa noite. Muito obrigado pela audiência de vocês. Hoje nós vamos bater um papo sensacional com uma pessoa que tem um currículo simplesmente invejável. Ele, ex-assessor do Comando da Aeronáutica, também do Ministério da Pesca e Aquicultura, ele era o segundo da pasta, gente. Um grande líder, ex-candidato ao Senado pelo Distrito Federal, também a deputado federal, presidenciável, que já nós vamos saber também dos próximos passos dele agora em 2026. Com muita satisfação, respeito e consideração, meu amigo Átila Maia da Rocha. Boa noite, brigadeiro Átila. Boa noite, Jailson. É um prazer enorme estar aqui com você, com os nossos internautas. Você sabe que sempre que me convidar, aqui estarei feliz da vida, porque é muito bom estar participando de um programa com o alcance que o seu tem, partindo aqui do município de Valparaíso, em Goiás. Gente, eu estou emocionado porque esse homem aqui, além de ter um conhecimento, um currículo vasto, aceitar para nós, brigadeira, é uma satisfação aceitar o senhor. O senhor tem uma agenda muito concorrida, muitos compromissos, então eu agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui hoje conosco, falando ao programa Palavra. Muito obrigado. E certamente é a primeira de muitas, viu? Que o senhor não vai ficar só nessa não, viu? Conta com a gente. Gente, ele tem um programa de governo para o país, inclusive registrado em cartório. Ele foi candidato a presidente nas eleições passadas e já nós vamos saber um pouquinho mais dele. Mas antes eu queria saber, brigadeiro, eu sei que isso passou 35 anos, é isso mesmo? Na Força Aérea Brasileira, né? Me diga uma coisa, como é depois de uma vida tão concorrida, experiências no Ministério, nas Forças Armadas, como é agora? Dá para voltar a ser um mero mortal? Bom, eu penso que essas coisas estão na natureza de cada um, né? Então, eu até hoje mantenho praticamente a mesma rotina. Sério? Eu durmo pouco, eu acordo cedo e sempre saio de casa cedo. Quando eu digo sair de casa cedo, é sair 5 horas da manhã. Que é isso? Se não tiver lugar nenhum para ir, eu ando até meio-dia e volto, chego no final da tarde. Sério? Mas, ultimamente, eu estou dando uma ajuda para um amigo que desenvolveu um produto, um energético à base de açaí guaraná, que se chama Açaí Motion. E já estamos em 27 países. Olha só. E cuja produção mais recente foi no Japão, iniciou semana passada. Sim. Com a produção de 1 milhão de latas mês. Meu Deus! Era para estar aqui o produto aqui, mas realmente ficou em casa nessa correria ali de
lembrei aqui. Pensei que estava no carro, não está no carro, ficou em casa. Bom, tudo bem, na próxima... Ele vai ter que voltar, né? Isso. Já assumo o compromisso de voltar mais uma vez para trazer o açaí mocho aqui. Ele é o quê? Ele é uma bebida? É uma bebida. Como é que é? É um energético. É um energético. É um energético, como se fosse um Red Bull, só que tem uma diferença muito grande, né? Todos esses energéticos, Red Bull, Monster, todos os outros aí, tem uma dosagem grande de taurina e cafeína, que é aquela que dá aquela taquicardia, por isso que mantém a pessoa acesa. Sim. O açaí mocho, não, ele é todo natural. Olha então, só. Não tem taurina, não tem cafeína sintética, e por esta razão, qualquer pessoa pode consumir. Quando eu digo pessoa, crianças, adultos, gestantes, enfim, homens, sem mulheres, contraindicação. Sem contraindicação. Por esta razão, é chamado The First Global Family Drink. Opa, para. A primeira bebida para toda a família. The First Global Family Drink. A primeira bebida global para toda a família. Olha, eu já sou fã desse cara, mas ele me surpreende cada vez mais. Açaí Motion. Da próxima vez, nós vamos trazer um produto ao vivo aqui para mostrar. Já vou agendar logo a próxima, né? Ó, tá nos assistindo aí minha amiga Jusilene Torres. Boa noite. Boa noite, Brigadeiro Átila Maia. Estou assistindo. Vai. Boa noite, Jusilene. Tá assistindo aí. Olha, para o senhor trazer a audiência, minha amiga Jusilene, porque realmente o programa hoje está sensacional. Gente, não percam. Hoje vai ter muita novidade, muitos assuntos interessantes. Hoje nós estamos com esse ilustre convidado, meu amigo Brigadeiro Átila Maia da Rocha. Ele que tem um vasto conhecimento de Brasil e de mundo, inclusive, né? E hoje está aqui abrilhantando essa bancada humilde que recebe de coração e gratidão, né? Já vou pedir para vocês, gente, segue a gente aí nas redes sociais, vai lá no YouTube, daqui a pouco essa entrevista vai estar no YouTube, vai lá, se inscreve, comente, curte, compartilhe, Instagram, Facebook, dê sua colaboração, nos ajude aí no engajamento. Programa Palavra Franca. Brigadeiro, o senhor foi um candidato muito bem votado nas eleições ao Senado Federal, no Distrito Federal, em Brasília, e nós estamos em ano de eleições municipais. E eu queria perguntar para o senhor, ano de eleição municipal, dizem que é uma prévia para as eleições presidenciais, né? Na verdade, é o esquenta, né? Das eleições presidenciais. Hoje, como que o senhor está vendo o cenário para preparar a disputa para presidente? Infelizmente, é feita uma manipulação, né, na cabeça do brasileiro que leva as pessoas a acreditarem que num país de 203 milhões de brasileiros só existam duas possibilidades. E levam porque a grande mídia, 24 horas, todos os dias, só cita dois nomes. Como se não existisse mais ninguém. Né? Isso não é verdade. Então, existe luz, e muita luz, além dessas duas possibilidades. Gostei. Né? Então, essa é a primeira coisa. E você, eleitor, que está em casa, que está nos assistindo, precisa ter consciência disso. E a eleição municipal, na verdade, é o primeiro degrau para as eleições federais. Então, é através da interação com os seus candidatos a vereador, com os seus candidatos a prefeitura do município onde você vive, que a gente começa a treinar, a se exercitar para a eleição federal. Então, é importante que cada um de nós, na condição de eleitor, não fiquemos simplesmente aguardando o dia de votar. Né? A eleição já começou? Não, ainda não começou. Já temos
Candidatos, ainda não temos candidatos. No máximo, temos pré-candidatos. Mas cada um de nós, eleitor, tem a obrigação de começar a fuçar. Né? Tipo, Jamilson, por que você não vai ser candidato a prefeito em Valparaíso? Ou por que você não é candidato a vereador? Fulano, você... Por que Léo, meu amigo Léo, né? E faça isso com seu vizinho, com seu amigo, com seu pai, com a sua mãe, com seus tios. Esse exercício é fundamental, porque isso vai fazer, graças a um programa como esse aqui, cujo estúdio é simples, é humilde, mas tem um alcance mundial. E aqui não existe manipulação, porque aqui nada foi combinado. Por uma razão muito simples. Nem quem vem aqui dar uma entrevista coloca dinheiro na mão do Jaimilson, nem ele pode também colocar dinheiro na mão de quem vem entrevistar, ser entrevistado aqui. Então, aqui a verdade, ela brota, ela surge e ela flui através do seu programa. E aproveito mais uma vez para parabenizá-lo. Eu não sei, Jaimilson, você recebe doações aqui, o seu programa está recebendo já? Ele é remunerado, o canal do YouTube? Não é. Quem quiser fazer uma doação via Pix, tem como fazer? Rapaz, eu amo esse. Rapaz, agora pode fazer. E qual é a chave Pix? Gente, ele falou de um assunto muito interessante. Olha, nós não temos aqui doadores. Não temos. Nem patrocínio, estamos sem patrocínio. Se você quiser ajudar esse programa, 61984238170 é o celular do programa Palavra Franca. Obrigado. Nós vamos repetir isso umas 4 vezes durante esse programa. Produção, anota aí, ó. As pessoas precisam se conscientizar dessa importância. E aí fica uma pergunta, mas quanto eu vou doar? R$1. O Pix aceita, sim, transferência de R$1. Não tem problema nenhum, não. Bom, você quer doar mais? Também nada impede. Mas imagine que a gente alcance aqui 10 mil pessoas. Se cada um doar R$1, serão 10 mil reais. Tem a conta de luz, tem o equipamento que ele usa, tem o ventilador, tem a internet, tem os rapazes que ajudam aqui. A produção aqui. Tudo isso tem custo. E tudo isso é colocado por ele à disposição do povo brasileiro. Então, é muito importante essa participação e não custa absolutamente nada. Eu tenho certeza que hoje R$1 não paga um copo d'água, não paga uma xícara de café. Então, não custa absolutamente nada. Faça uma transferência do seu telefone celular para o Pix aqui. Repita de novo, por gentileza, o número direitinho. Produção, anota aí, ó. Bota aí. 61984238170. De novo. 61984238170. Colabore. Olha, eu estou... Rapaz, olha, não foi nada combinado. É por isso que eu amo esse cara aqui. Vou te contar. Tem uma pergunta aqui, ó. Tem gente aqui assistindo que mandar um abraço pro Robert Kennedy, nosso amigo, colaborador. Pergunta ao brigadeiro, que é um oficial, né? General, o que se pode fazer para melhorar a segurança pública no Brasil? E o patriota... E aí outra pergunta, né? Vejo, né? Diz que o patriota não confia mais nas Forças Armadas. Pergunta do Robert Kennedy. O Alder tá mandando um abraço e a paz do Senhor, meu amigo. Muito obrigado. O Robert está parabenizando pelo programa, mandando boa noite pro Brigadeiro. O Zé Alves, boa noite, Brigadeiro. Tá mandando um abraço, Zé Alves, pro senhor também. E o Pix do programa já estão botando aí a produção. 61984238170. Primeira pergunta do internauta. O que fazer para melhorar a segurança pública do país? Perfeito. Vamos à primeira pergunta. Particularmente, eu tenho a sensibilidade de que não nasce um único ser humano com a intenção de cometer crimes. Desde pequenininho, ele é ser criminoso por vocação. Não existe isso. O homem é produto do meio.
né? E sendo o homem produto do meio, é o meio que leva algumas pessoas a cometerem crime, a cometerem suicídio e coisas dessa natureza. Então, dentro do meu programa, uma das coisas que está também descrita ali é exatamente isso. O que nós, como governantes, precisamos é substituir essa atividade econômica que envolve o crime por uma atividade econômica que o indivíduo consiga ter uma vida digna, né? Então, por exemplo, alguém que atua no tráfico de drogas. Não adianta você tirar um rapaz desse de 18, 19 anos, e normalmente eles são aliciados muito jovens, dizer, não, vem cá, eu estou aqui com uma enxada de 30 libras e um terreno Não vai. e eu vou te pagar uma diária de R$100 por dia. Não vai. Você vai trabalhar no sol a pino ali. Isso não existe. Porque no mundo do tráfego, ele deve ganhar 10, 15, 20 mil. Então, é preciso que a gente tenha a inteligência, a capacidade de criar ou de ajudar essas pessoas a desenvolverem atividades econômicas que os remunerem de forma a ter uma vida digna. Porque nenhum criminoso tem o sonho de ter o filho criminoso também. Isso também não existe. Só que nenhum governante faz isso. Nenhum governante faz isso. Enquanto nós não conseguirmos colocar isso como uma meta a ser alcançada do desenvolvimento de um governo, você está aqui em Valparaíso, que o próximo prefeito ou prefeita eleita, que coloque isso na cabeça. Tá, se a criminalidade está alta aqui em Valparaíso, vamos desenvolver atividades econômicas que a gente possa substituir essa atividade criminosa. E isso não é nada difícil, muito menos impossível. Basta a gente querer. Muito bem, bem respondido, viu, Kennedy? Obrigado aí pela participação, pela pergunta, né? A segunda pergunta, e eu aproveitando o gancho que o senhor está dizendo, é interessante fazer isso, porque eu vi uma frase esses dias dizendo assim, é por isso que o governo investe tanto em educação, porque educação derruba o governo. Eu vou tratar desse assunto já já, mas eu falo de uma coisa, que a questão de dar emprego, renda e acomodar o jovem, principalmente o nosso jovem, é o caminho da segurança. E, mais uma vez, parabéns pela resposta. A segunda pergunta, que também é do meu amigo Robert Kennedy, ele, inclusive, ele é presidente da Associação de Ciclismo do DF do Goiás. Teve que semana atrasada, semana passada. E a segunda pergunta é, o senhor acha que as Forças Armadas do nosso país perderam a credibilidade? Não, mas eu vou responder com muita tranquilidade. E também sem paixões. Porque a gente, quando se coloca na condição de estar aqui diante de uma câmera, falando para o mundo, né, você tem que ter o compromisso de falar a verdade, o compromisso de não falar nenhuma idiotice. E nós já estivemos aqui, acho que umas 2 ou 3 vezes. Inclusive, o último programa eu assisti e foi mantida a coerência de tudo que eu disse com os dias atuais. Bom, em vários vídeos meus, se vocês entrarem aí no canal do YouTube, Brigadeiro Átila Maia, vocês vão encontrar que eu disse, infelizmente, depois de um longo período, nós tivemos um presidente que foi oriundo das Forças Armadas, embora tenha sido expulso do Exército por indisciplina. E eu tenho quase certeza que aqui também eu disse, numa determinada ocasião, que ele era uma pessoa despreparada e desqualificada para o exercício da presidência da República. E qualquer um que tenha assistido à reunião ministerial
de 2020 e de 2021, agora em julho, deve se sentir envergonhado de ter um presidente com aquele palavreado. Porque aquilo não é forma de nenhum presidente da República conduzir uma reunião. Mas, infelizmente, ele também acabou se cercando de alguns oficiais generais já na reserva, e há uma diferença muito grande. O oficial ou o militar que está na reserva, ele, para voltar a atuar como militar, ele precisa ser reconvocado. Se ele não for reconvocado, ele não atuará mais como militar, ele tem a vida civil. Infelizmente, esses oficiais generais mais próximos venderam a sua consciência, porque aceitaram salários superiores a R$120 mil por mês. Rapaz! E se sujeitaram àquilo que hoje o mundo inteiro viu. Dentre aqueles que se dizem ou se diziam patriotas, que também de patriotas não tinham absolutamente nada, porque um deles passou 7 anos no governo da presidente Dilma, ganhando um salário de R$58 mil do Comitê Olímpico Brasileiro. E aí eu pergunto, esse oficial general da reserva era Bolsonaro? Nunca. Ele é dinheiro. O nome dele é dinheiro. Vendeu a consciência. A instituição Forças Armadas é um extrato da sociedade. Entra gente boa e entra gente ruim. E nós não temos como evitar isso. Já disse aqui que o homem é produto do meio. Muitas vezes, certas características individuais de cada um só afloram de acordo com o meio. Sim. Né? Enquanto você está dentro da instituição, que tem uma disciplina rígida e hierarquizada, é muito difícil essas características aparecerem, né? Aflorarem. Mas, quando de repente o meio ambiente favorece a isso, a gente vê o que deu. Né? Então, para ficar bem claro, a maioria esmagadora dos oficiais generais da reserva se envolveram. E aí, nesse aspecto, eu tenho que ressaltar aqui, inclusive a própria participação, que as pessoas não sabem, mas é bom saber, daquele que comandou a Marinha, que disse, não, a tropa está na rua se precisar. O oficial general, quando é escolhido para comandar uma força, automaticamente ele passa para a reserva. Ah, é? Ora, se ele passa para a reserva, ele deixou de ser da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ele passa a ser de quem o nomeou. Sim. Qual foi o presidente que nomeou o comandante da Força Aérea? O presidente João. Eu não sou do João. Certo. Eu cumpro ordens do João e não ordens da Força Aérea. Para ficar claro, já aqueles que estão na ativa não, devem obediência à instituição. Né? Tivemos uma participação, já para esclarecer isso aí, que todo mundo quer, pelo menos a participação de um oficial general que estava na ativa do que eu ouvi. Porque a gente não tem como ficar o dia inteiro ouvindo. Escutando tudo, né? Não tem. Então teve a participação de um oficial general que na época ainda estava na ativa. Qual foi a resposta que ele deu? Disse, olha, se o presidente da República assinar, né, e publicar um decreto, passa a ser uma ordem, eu cumpro. Sim. Se a ordem for essa, será cumprida. Mas cadê o covarde do presidente que nunca assinou nada? Só ficava incitando as pessoas. Isso é um fato. Independente de quem goste ou não goste dele, eu não estou preocupado com isso. Aliás, ele é até meu amigo. E me recebeu no dia 16 de dezembro no Palácio da Alvorada, 16 de dezembro de 2022. Eu estive lá. Né? Digo isso na cara, como disse na cara dele no dia 16.
Porque, de repente, chegou na conversa no Supremo de, pois é, você colocou 2 que eram exatamente do outro time. Os 2 ministros? É. E aí ainda chegou assim, você viu? Acabou de liberar o Sérgio Cabral. Ué, você viu? Indicação sua. Sério. Ué. Reclamar para quem agora? Né? Então não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí, para fechar, falei do oficial general que ainda estava na ativa, que era o único que eu me recordo, e tinham 3 ou 4, que um deles era o ajudante de ordens, o mais famoso aí, e acho que outros 2 que eram assessores que trabalhavam no Palácio do Planalto. Ah, sim. E aí, veja, de repente o Jaimilson, influente, liga aí com o ministro da Defesa, olha, eu queria um militar aqui para me ajudar a trabalhar aqui, você podia designar? Então, designa aí o brigadeiro Átila Maia. A partir do momento que eu me apresento aqui para o Jaimilson, eu estou às ordens dele. Certo. Ele é o meu chefe. E eu, para fazer o quê? É diferente. Então, percebo. Então, isso, infelizmente, essa confusão, porque as pessoas não sabem o que é da reserva, o que é da ativa. E eu, se pudesse sugerir ao próprio presidente Lula hoje, eu acho que caberia a ele fazer um pronunciamento falando da confiança que ele tem na instituição Forças Armadas, que é constituída essencialmente de militares que estão na ativa. A reserva é uma outra história. Eu posso falar de política, um brigadeiro na ativa não pode falar de política. Eu posso. Da ativa não pode. Então, é muito diferente. Então, a população pode sim continuar confiando na instituição Forças Armadas. Eu também disse em vários vídeos, porque me perguntavam, as Forças Armadas vão participar do golpe, vai ter golpe? Gente, não existe possibilidade da instituição Forças Armadas participar de um golpe. Não existe. E está aí provado por A mais B que não houve. Teve o que era o comandante da Marinha, mas não teve nenhum oficial general da Marinha que o seguisse. Nenhum. Então, 0 possibilidade. 0 possibilidade. A instituição ela é disciplinada, hierarquizada, constitucionalista e legalista. Não tem chance de uma organização que funciona baseada nessas 4 vertentes quebrar a institucionalidade. E eu digo frequentemente, gente, para cometer crime não precisa ser militar, qualquer um pode. Qualquer um pode. Vamos matar o presidente do clube de futebol X? Vamos. Quem vai matar? Ué, qualquer um. Não vai ser um militar. Sim. Qualquer um pode cometer um crime. Né? Então, resumindo, a população pode, deve e tenho certeza que também todos os presidentes da República do Brasil confiaram e confiam na instituição Forças Armadas. Muito bem. Muito obrigado, meu amigo Kennedy, Robert Kennedy, presidente da Associação de Ciclismo do DF Goiás. Um abraço pela participação. Me cabe agora perguntar, até porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, falando ainda sobre segurança e Forças Armadas. Parece que agora vão regulamentar. Um militar, um oficial da ativa, ele não vai poder se candidatar, ele pode se candidatar? Como que funciona isso? Para os nossos internautas também entenderem essa questão do militar na política. Já deixo bem claro que sou contra essa modificação que querem fazer. Sim. Como é que funcionava? Os militares que tinham mais de 10 anos certo, poderiam se candidatar a qualquer cargo eletivo. Se fossem eleitos, evidentemente, abria mão, sairiam da instituição e seguiriam a vida política. Certo. E aqueles que não tivessem conseguido lograr êxito no processo eleitoral retornariam para a força. Certo. O que eu acho é absolutamente normal. Perfeito. Não vejo nenhum problema.
O militar é um cidadão como outro qualquer, tem direito de votar e ser votado. Por que é que agora não vai poder votar? Né? A outra coisa, talvez a alegação disso aí tenha começado porque disseram que muitos militares da ativa ocuparam cargos, né, No governo. no governo. Mas nenhum desses militares da ativa que, porventura, tenha ocupado um desses cargos se envolveu em nenhum golpe, nenhuma tentativa de golpe, nada disso. Certo. Os únicos que apareceram foram os que nós já comentamos aqui, que estavam na reserva e que, além de tudo, eu não tenho dúvida, muita gente pergunta, serão presos, não serão presos? Isso eu não sei. Eu não tenho dúvida de que eles serão processados. Como também não tenho dúvida de que eles devem ser responsabilizados por aquele número de 1.500 pessoas que ficaram presas, dos 2 que morreram no presídio, que eu tenho informação, né? Porque nenhum desses que fez parte dessa tratativa da intenção de golpe estava no dia 8 lá. Nenhum deles. Nenhum deles. É bacana, né? Eu digo, não, Jaimilson, vai, mata que eu dou força. Você vai comigo? Não, bora. Chega na hora, eu não tô. Isso é inaceitável, inadmissível, principalmente de um militar das Forças Armadas. As palavras conduzem, os exemplos arrastam. Se você quer que alguém cometa um golpe, vá na frente, dê o exemplo, né? Agora, mandar os outros irem e não comparecer, não rola. Esse é o programa Lá Franco Brigadeiro Átila Maia. Disse tudo. Aqui a palavra é franca. E eu falo a verdade. E desafio a qualquer um deles a vir participar de um debate comigo. Qualquer um. Eu não cito nomes. Sim, já percebeu. Até para não... Muito bem. Não cito nomes. Mas qualquer um que tenha se sentido tocado, mexido, seja lá o que for, se quiser participar, eu estou à disposição, aonde quer que seja, desde que seja transmitido. E o programa Lavanda está de portas abertas, viu? Pode vir, qualquer um. Já está aqui o Átila Brigadeiro, só falta você aceitar o convite também. Brigadeiro, tem um amigo nosso aí, o Zé Alves, ele é uma lenda do setor de Chacarangueras, é muito conhecedor de política, né? Conhece aqui a história do nosso município e a política local. Ele fez a seguinte observação: eu confio nas urnas eletrônicas, mas não confio no governo. O que o senhor tem a dizer das urnas eletrônicas e do governo? Das urnas eletrônicas, eu vou contar a mesma experiência que eu já falei que tive no dia 16 de dezembro de 2022, quando eu fui ao Palácio da Alvorada falar com o então presidente da República. Certo. E a primeira pergunta que ele me fez: você acredita que houve fraude ou que não houve fraude? Qualquer coisa dessa natureza. Eu disse, olha, aonde tem presente a natureza humana é passível de ter fraude. Mas o problema não é esse. Você consegue provar que houve fraude? Ele disse não. Eu digo, olha, fato alegado não comprovado é fato inexistente. Esquece isso. Né? Esquece isso. Sem comentários. Esquece isso. Eu gostei da frase. Fato alegado, não comprovado é fato inexistente. Muito bem. Vamos dizer, eu de repente vou pegar aqui esse painel maravilhoso azul que tem aqui e digo, não, o Jaimilson comprou isso aqui, foi dinheiro da corrupção. Consigo provar? Sim, e aí? Não consigo provar, então isso aqui não existe. Eu estou falando idiotice, sou passivo de ser incriminado por isso. É muito simples, as coisas são simples. Sim, sim. Né? E o governo? Bom, se eu confio no governo... No governo. Jaimilson, eu trabalhei dentro do governo, fui secretário executivo, em alguns períodos atuei como ministro. Sim. A estrutura governamental federal, ela é tão grande que é muito difícil
você dá um atestado de garantia, de qualidade, de idoneidade. de idoneidade. Não tem como. Quando estive no Ministério da Pesca, nós recebemos lá uma vistoria da CGU e, de repente, o rapaz lá da CGU veio com a suspeita de que o motorista do carro do ministro poderia estar tirando gasolina do carro. Como assim, rapaz? Digo, olha, até pode, mas o que é que eu vou fazer para verificar isso? Como é que eu vou ver? Né? Porque o carro acontece que o ministro está com o ministro. Sim, não tem como, ué. Diante desse troço todo aqui, olha, até pode estar acontecendo, mas eu acho que é quase desprezível. Mas se algum dia ele der realmente uma escorregada e ficar caracterizado que ele cometeu esse delito, sim, aí sim será punido. Também. Mas não há mecanismo que eu faça para evitar isso. Não tem como. Pouco provável. Né? Então, a estrutura era muito grande e, infelizmente, os nossos governantes, que também não são preparados para o exercício da função, justiça seja feita, levam muito tempo para conhecer o funcionamento da própria estrutura, porque todo dia não acontecem as mesmas coisas. Né? Então tem coisa que vai levar 1 ano, 2, para dizer, isso aqui. Até chegar lá. Estou vendo isso aqui pela primeira vez. Não tem. Então, nenhum governo, sim, seja federal, estadual, municipal, e por menor que seja o município, sim, dá para a gente chegar e dizer, não, é confiável. Não podemos, bota minha mão no fogo. Não podemos esquecer que temos prefeitos também analfabetos, que não sabem ler, sim, mas foram eleitos. E aí? O falecido Enéas defendia um preparo maior, e aí eu pergunto, agora a pergunta do programa Palavra Franca. O senhor acha que para exercer um cargo de presidente tinha que ter uma formação? Eu acho que tinha que ter uma formação, eu penso que sim. Uma das propostas nossa é exatamente essa, que o próprio governo federal, né, se lá tivéssemos chegado, nós iríamos desenvolver um curso de duração de 2 anos, de gestão pública no mais alto nível, para, pelo menos, dar uma invernizada nos candidatos. Certo. E a ideia era que todos aqueles potenciais candidatos pudessem... Tinham que passar por ele. Passar por esse curso. Vamos conseguir cobrir tudo? Não, porque conforme eu disse, tem coisa que demora tempo para acontecer. Né? Demora tempo para acontecer. Mas, pelo menos, você conseguiria dar um banho de verniz bem razoável. Para que serve o banho de verniz? Para quê? Para não enferrujar o nosso presidente, governador, prefeito, para não enferrujar, não dar corrosão e não dar um furo ali, vazar, né? Então, pelo menos, você daria alguma blindagem. Sabe quem está no cinema dando para o senhor? Está ao vivo aí, meu amigo Miguel da Saúde. Mandando um abraço para o nosso brigadeiro. Miguelzinho da Saúde. Miguelzinho da Saúde. Nosso candidato a prefeito aqui também, né? Prefeitável Miguel da Saúde, meu amigo, viu? Miguel da Saúde é meu longa data. Obrigado pelas considerações, Miguel. É um amigo nosso também de muita data, o Miguel da Saúde. E para estar assistindo aqui ao vivo, é sinal que o senhor tem que voltar aqui de novo, brigadeiro. Ô, Miguel, poxa, é a primeira vez que você está assistindo nosso programa, você vai ter que voltar aqui, porque para o Miguel assistir, né? Obrigado, viu, Miguel, pela audiência, obrigado pela participação. Brigadeiro, o senhor falando aí sobre um preparo, eu acho que tem que ter um preparo mesmo. Acho que tem que ter um mínimo de preparo. A atividade que precede a execução de qualquer tarefa, de qualquer missão, é o preparo.
Você, para fazer o que você faz aqui, hoje você deve estar muito melhor do que o primeiro programa que você fez. Com certeza. Você prepara. Verdade. Né? Tudo bem que o primeiro talvez não tinha aquele comprometimento todo, alguma coisa podia dar errado. Estava começando mesmo, né? Agora, vamos imaginar que essa mesa aqui fosse uma mesa cirúrgica. Sim. Jailson, vamos fazer uma cirurgia aqui no nosso... No Léo, vamos. Vamos fazer cirurgia no Léo. Aqui, vamos cortar o homem. E agora? Não dá para fazer. Tem que ter preparo. Embora eu tenha um preparo para fazer necrópsia, viu? Tem um curso de Já é alguma coisa. Pelo menos cortar o seu, não sei se eu emendo. Ou, não, vamos levar aqui esses doentes aqui num avião. Mas a gente nunca pilotou um avião. Não tem como. Então, o preparo para qualquer coisa é fundamental. Necessário. Até no parlamento. Eu acho que qualquer um que se eleja vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, deveria ter um preparo. Tinha que ter. Vá lá que pudesse ser 6 meses, alguma coisa. Mas tem que ter, não pode a pessoa chega ali... Do nada, cai de paraquedas. Olha, quem nunca atuou ali naquilo ali, chega naquele Congresso Nacional, sinceramente, eu acho que o primeiro mandato, o deputado passa quase batido e não entende quase nada. Não tem como, né? E aí é um show de horrores. Não tem pra ninguém. Não tem. É porque o tempo é curto, né, gente? Inclusive, gente, eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Anderson, da Arcival. Meu abraço, minha solidariedade. Parece que ele tá meio fora do ar esses dias. Mas um abraço, presidente Anderson Soares, da Arcival, meu amigo, pessoal e companheiro. O Miguel tá dizendo aqui da funerária. Ele lembra da funerária. Lembra de minha funerária, muito bem. Nos conhecemos, eu trabalho na funerária. Conheci como auxiliar de necrotério. Esse me conhece mesmo, gente. Para quem não me conhece, eu cheguei aqui na cidade para construção do então cemitério particular de Valparaíso, o Jardim Metropolitano, que tive lá essa semana agora. Quero aproveitar, inclusive, para relembrei, vi alguns amigos. Obrigado, viu, Miguel? E vi lá que a obra está um empreendimento de primeira qualidade, né? E eu quero aproveitar e abrir um parênteses aqui para deixar minhas condolências, meus sentimentos à família do nosso amigo, companheiro de caminhada, Ivan Kleber, que partiu para a eternidade nessa terça-feira de carnaval, vítima de infarto. Então, meus sentimentos aos familiares, parentes e amigos. O programa Palavra Franca se solidariza com a família e toda a comunidade jornalista de Valparaíso, que perdeu esse grande nome da comunicação, Ivan Kleber. Nossos sentimentos à família. Brigadeiro, realmente o tempo é pouco, você vai ter que voltar, mas eu preciso dizer aqui que uma pessoa disse assim, do seu ponto de vista, já está perguntando, o Brasil tem jeito? É difícil, né, Zé Alves? Mas ele está perguntando aqui, você acha que o Brasil tem jeito? Ivan Kleber, sua mãe, Dona Iva, um abraço, Dona Iva, meus sentimentos. Você acha que tem jeito aí no Brasil? Eu penso que tem jeito, e eu cito aqui pelo menos 3 países que viveram condições ou próximas do que vive o Brasil hoje, ou muito piores. Sério? Singapura, Ruanda e El Salvador. É mesmo? Hoje, esses 3 países são um exemplo de prosperidade, de seriedade. Então, é possível. Quando o povo quer, o povo muda. E a mudança que o povo começa a fazer é colocando um bom governante. Né? Porque se você dá essa oportunidade a um bom governante, as coisas mudam. Agora, a gente já falou sobre isso aqui. Não dá para chegar no dia da eleição e perguntar aquela pergunta clássica. Vem cá, quais são os candidatos aí? Não pode. Então, eu quero aproveitar e até perguntar, até porque o Miguelzinho da Saúde também é candidato a prefeito, quais são os pré-candidatos aqui em Valparaíso à prefeitura? Para que a população já tome conhecimento desses nomes, né?
Então, a gente tem o Miguelzinho da Saúde, tem a Ivelônia, a Maria Ivelônia. Maria também, Ivelônia, né? Candidata também. O prefeito acho que está indicando alguém também para... Tem aí do lado do prefeito, tem Marcos Vinícius, Rudilene Nobre e outros mais prefeitados aí do lado do governo. E tem a deputada Leda Borges, que deve enfrentar também uma campanha, mas já começou lançando aí o Zé Antônio, né? É importante que a população de Valparaíso saiba que esses nomes, hoje, já estão sendo colocados como pré-candidatos. E comecem a estudar, a analisar a vida de cada um deles. E façam as suas escolhas em função daquilo que cada um desses nomes que está se colocando à disposição já fez ou do potencial que ele tenha para oferecer ao cidadão de Valparaíso. Valparaíso, né? Gente, muito obrigado a todos vocês que estão participando aí. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar essa entrevista, né? Daqui a pouco nós vamos colocar ela no YouTube. Mas já caminhando para o encerramento, eu quero fazer uma pergunta aqui. O Zé Alves está agradecendo ao senhor pelas palavras, né? E parabenizando pelo comentário. A Jusilene está dizendo: o Átila precisa ser aproveitado. Cadê os patrocinadores da candidatura do presidenciável? É isso aí, gente. Está aqui um nome sensacional para presidente da República, Átila Maia da Rocha. E o meu amigo Léo fez aqui uma observação. Eu quero que o senhor encerre respondendo essa última pergunta. Ele disse o seguinte, ele fez a seguinte colocação: El Salvador está sendo governado com mão de ferro. O Brasil suportaria essa mudança? O que o senhor acha? A gente precisa compreender que a maior autoridade é o povo. Certo. O poder emana do povo. Se for escolha do povo, com certeza suportará. Também. Não tem dúvida disso, né? Agora, é preciso que essa mão de ferro apareça e que as pessoas deem crédito a isso. Certo. Hoje, eu diria que pode ainda estar longe, mas não quer dizer que a curto prazo a gente não mude. Por que eu digo que ainda pode estar longe? Quando nós vimos, eu acho que foi na eleição passada, né, 2022, aquele episódio de um mendigo, um morador de rua, sim, que saiu com uma mulher casada, que deu uma entrevista ridícula e teve 8 milhões de visualizações, eu entendo que o povo ainda não quer essa mão de ferro. Não é bem isso. Não é bem isso. A culpa é do povo brasileiro? Não, é a natureza humana. A gente não pode esquecer que Barrabás venceu Jesus Cristo. Verdade, verdade. Né? Por uma eleição justa. Isso está na natureza humana. Agora, o homem é ainda o animal mais inteligente. E eu acredito que com a inteligência que Deus dotou cada ser humano, cada CPF, que é uma singularidade aqui, e vou fechar com isso aqui, porque eu não gosto dessas segmentações. Homens, mulheres, gays, lésbicas, negro, japonês, índio, seja lá o que for. Somos todos seres humanos, reduzidos à singularidade do CPF de cada um de nós. Bem, espero ter respondido. Esse é uma enciclopédia viva, ambulante, e muito honra o programa Palavra Franca com sua presença aqui. Eu quero antecipando meus agradecimentos a todos vocês que estão nos assistindo até agora. Jusilene, obrigado pela participação. Ela disse que o senhor é o cara, só precisa de visibilidade nacional. E eu deixo o programa aberto aqui para o senhor vir quantas vezes o senhor quiser, para a gente fazer aí o seu trabalho aí ser conhecido no país inteiro. Porque aqui nós temos, inclusive, meu assistente estava dizendo que nós temos audiência São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, temos um grande número de pessoas em Taguatinga. Obrigado, pessoal de Taguatinga aí.
Temos pessoas na Flórida, nos Estados Unidos, que acompanham o programa Palavra Franca. Temos pessoas na Ucrânia, que acompanham, e na Rússia, que acompanham o programa Palavra Franca. Então, meu abraço, muito obrigado a todos vocês. Brigadeiro, nesse momento, as câmeras são suas, para o senhor dar as suas considerações finais, seus agradecimentos, seus recados, a mensagem do Brigadeiro aos nossos telespectadores. Inicialmente, agradecer pela oportunidade de estar aqui participando, agradecer a cada um de vocês, internautas, que estão espalhados pelos rincões do Brasil, pelos rincões do mundo. Muito obrigado por estarem aqui nos ouvindo, nos prestigiando. Perguntaram-nos sobre a possibilidade de alguém com mão de ferro. Essa possibilidade existe e é real, mas eu queria só colocar aqui uma pequena observação. Não necessariamente a mão de ferro tem que ser aquela pessoa carrancuda. Eu digo sempre, você pode dizer não sorrindo, não precisa dizer não de cara feia, mas também não precisa dizer sim sorrindo. Você pode dizer sim com serenidade. Talvez o que realmente o Brasil esteja precisando neste momento é alguém com toda a serenidade do mundo que possa dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Ponto. E o certo é certo e o errado é errado e a gente não vai abrir mão disso. As coisas são simples, nós não podemos falar, não precisamos falar gritando, com raiva, nada disso. Basta definir as coisas. Uma vez que você define, tudo acontece com a clareza, com a mesma clareza que foi definido. E para finalizar, eu diria que você que está nos assistindo e que quer de alguma forma ver este nosso país melhor, seja você o agente da mudança que você deseja ver neste nosso país. Então divulgue essa live, divulgue o máximo que você puder, discuta com quantas pessoas você puder. Precisamos participar ativamente da vida política do país, senão não existe possibilidade de mudança. Muito obrigado, Brigadeiro. Obrigado, pessoal que está nos assistindo até agora. Eu quero encerrar lembrando da parábola do Beija-Flor, que ao tentar apagar o incêndio, levando apenas aquilo que ele suportava no bico, portanto, uma simples gota de água, ele respondeu aos que lhe disseram que ele não ia apagar o incêndio, e com muita propriedade e sabedoria ele disse, eu posso até não apagar o incêndio, mas estou fazendo a minha parte. Então, antes, por favor. Só para fechar, para que cada um coloque a sua gotinha para apagar esse incêndio, a gotinha de R$1. Qual é o telefone do Pix? 61984238170. Ajude, pessoal, colabore, é isso aí. A sua gotinha faz a diferença. Muito bem. Gente, eu amo esse cara, sou fã desse cara. Parabéns, Brigadeiro. Obrigado pela a entrevista. O senhor vai voltar, sim. Vamos até organizar, quem sabe, aí um projeto, para o senhor ter um quadro aqui no programa semanal. Não, pessoal? Gente, obrigado. E fechando o pensamento de hoje, antes de você questionar, reclamar ou fazer qualquer outra coisa, procure fazer sua parte. Chega de hipocrisia. Se você fizer a sua parte, você já está ajudando. Você pode até não mudar o mundo ou o Brasil, mas você vai ser pelo menos um canalha a menos. Programa Palavra Franca se despede aqui dizendo até semana que vem. Gente, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não tiver, é porque eu estarei com ele. Tchau, pessoal, até a próxima.